Então o seu treinamento resistido, ele deve ser prescrito sim para aumentar a força, a massa muscular, mas também gerar outras repercussões como o aumento do VO2 máximo, porque se você aumentar o VO2 máximo do seu aluno, você está aumentando a função cardíaca, função muscular, metabólica, você está trazendo agora melhor condição de vida para ele. Então não se esqueça, o VO2 máximo é o resultado do débito cardíaco máximo vezes a diferença arteriovenosa máxima de oxigênio. O que significa diferença arteriovenosa máxima de oxigênio? Significa extração de oxigênio, utilização, metabolização de oxigênio. Então o VO2 máximo é influenciado pelo débito cardíaco máximo, que representa a função cardíaca, e pela extração de oxigênio, que significa função muscular e metabólica. Se você quer aumentar o VO2 máximo do seu aluno, você precisa aumentar essas duas variáveis fisiológicas. Débito cardíaco máximo é o que? Quantidade de sangue que o coração ejeta por minuto. Ele é determinado por quem? Ele é determinado pela frequência cardíaca máxima vezes volume sistólico máximo. Então, em outras palavras, se você quer aumentar a função cardíaca, que é débito cardíaco, você precisa aumentar as duas variáveis ou uma das duas variáveis para poder influenciar no débito cardíaco. E nós já vimos que a frequência cardíaca máxima não aumenta com o treinamento. A frequência cardíaca máxima não aumenta com o treinamento, porque o treinamento deveria colocar receptores beta-1 adrenérgicos no coração para aumentar a frequência cardíaca máxima. Então, como você vai aumentar a função cardíaca? Pelo aumento do volume sistólico máximo. Lembra? Volume sistólico máximo, quantidade de sangue ejetada por batimento. Então é ela que nós vamos ter que aumentar. Como que eu aumento o volume sistólico máximo? É fazendo que adaptação? Vamos entender aqui. Então aqui tem um coração. O sangue é ejetado do ventrículo esquerdo para a artéria aorta. E aí depois para todos os órgãos e sistemas. Então olha só, qual é a quantidade de sangue que o coração consegue ejetar por batimento? O que está aqui dentro. Então, ó, vai vir agora a diástole, o coração se enche. Ele se encheu. O que o coração consegue ejetar? O que está aqui dentro? Volume sistólico, quantidade de sangue ejetada por batimento, por sístole. Então eu tenho que aumentar isso. Agora vem a pergunta. Peraí, vai vir a diástole. A cavidade do ventrículo esquerdo, que é da onde vai sair o sangue, ele tem essa cavidade, tem esse tamanho. Então, representando aqui nos meus braços aqui, ó, se tem essa cavidade, quando o coração agora se enche, então na fase diastólica ele se encheu. Como ele tem essa cavidade, ele se enche dessa maneira. O máximo que pode acontecer é agora vai vir a sístole. É o coração ejetar o que está aqui dentro. O coração nunca ejeta tudo que está dentro dele, no ventrículo esquerdo. Mas se a cavidade é desse tamanho, o máximo que ela consegue ejetar é o que está aqui dentro. Peraí, e se eu agora aumentar a cavidade? Opa, vai caber mais sangue na hora da diástole. A cavidade se enche, o sangue se enche o ventrículo esquerdo na diástole porque ele tem esse tamanho. Mas se a cavidade for maior, opa, agora na diástole pode se encher mais. Ah, já sei. Então eu posso fazer algo interessante. Eu posso fazer então a cavidade ser maior. Então aqui cabe uma quantidade de sangue. Aqui cabe muito mais. Por quê? Porque eu fiz uma adaptação fisiológica que se chama hipertrofia excêntrica cardíaca, hipertrofia fisiológica. O treinamento, ele consegue gerar essa repercussão. Qual a repercussão que é? Deixa eu fazer aqui a artéria aorta do mesmo jeito também. Então, olha só,
Se você fizer a cavidade do ventrículo esquerdo aumentar, então olha só, o tamanho dessa cavidade, agora o tamanho disso aqui. Então a cavidade do ventrículo esquerdo aqui é maior. Se é maior, na diástole o coração se enche mais. E o aumento do volume diastólico final impacta no aumento do volume sistólico. Rafael, você pode explicar de novo? Claro, várias vezes se preciso. O que determina o volume sistólico? Quantidade de sangue ejetada por batimento, por sístole. Esse é o volume sistólico. O que determina? O quanto tem de sangue na diástole. Porque vai vir a sístole. Ele ejeta. Ele ejeta o quê? O que está de sangue preenchido na hora da diástole. Se a cavidade do ventrículo esquerdo é desse tamanho, quanto que o coração pode se encher na diástole? Só o que cabe aqui, no ventrículo esquerdo. Mas se a cavidade é maior, o coração consegue se encher mais. Então o volume diastólico final, significa volume de sangue presente nos ventrículos no final da diástole. Volume diastólico final, volume de sangue presente na diástole, no final da diástole. Então, ó, encheu, volume diastólico final. Agora vai vir a sístole, ejetou. Então, a pergunta é, Rafael, então a cavidade maior permite com que o coração ejete mais sangue? Sim, até porque, como eu tenho maior estiramento do coração, eu tenho maior interação das pontes cruzadas de actina e miosina. Isso é chamado de mecanismo Frankenstein. Quanto mais o coração se enche, mais ele ejeta. Esse é o mecanismo de Frankenstein. São os fisiologistas que descobriram isso. Diz o que o mecanismo? Quanto mais o coração se enche, mais ele ejeta. E por quê? Porque quanto ele mais se enche, mais interação das pontes cruzadas de actina e miosina presentes lá no coração. Maior interação significa o quê? Agora, maior interação ponte cruzada de miosina constitutivo da actina. Maior acoplamento miosina-actina para ter a contração muscular. Então, olha que interessante, se o seu treino fizer aumento da cavidade do ventrículo esquerdo, aumenta o quê? O volume sistólico final. Então, o que o seu treino precisa fazer se você quer aumentar a função cardíaca? Repare nisso. Você só vai aumentar a função cardíaca como? Aumentando o volume sistólico máximo. Só tem essa maneira. Se você quer dar função cardíaca melhor para que o seu aluno possa ter melhor performance na modalidade esportiva, de corrida, no futebol, no tênis, seja que for, ou para ter menos risco de doenças cardiovasculares, ter menos sobrecarga cardíaca, ter tratamento de doenças cardiovasculares, você precisa aumentar o volume sistólico máximo. Como que você aumenta o volume sistólico? Primeira adaptação, hipertrofia excêntrica cardíaca. O que é hipertrofia excêntrica cardíaca? É aumentar a cavidade do ventrículo esquerdo. E por quê? Porque o aumento da cavidade do ventrículo esquerdo permite com que o coração se encha mais de sangue, consequentemente ejete mais. Porque quanto mais o coração se enche, mais ele ejeta, porque eu tenho maior interação nas pontes cruzadas de actina e miosina. Então aí vem a análise. Se eu quero aumentar o VO2 máximo, eu preciso aumentar a função cardíaca. Sim. Como que a função cardíaca aumenta? Aumentando a frequência cardíaca e o volume sistólico. A frequência cardíaca máxima não aumenta com treinamento. A máxima não aumenta com treinamento. Então eu tenho que aumentar o volume sistólico. O que é volume sistólico? Quantidade de sangue ejetada por batimento. O que determina o seu aumento? Fazer agora hipertrofia excêntrica cardíaca, aumentar a cavidade do ventrículo esquerdo. Então, para poder aumentar o VO2 máximo, é fazer aeróbio? Não, claro que não. É fazer hipertrofia excêntrica cardíaca para aumentar o volume sistólico, aumentar o débito cardíaco, que impacta no aumento do VO2 máximo. Então, essa análise que nós temos ainda até hoje, se você quer melhorar a função cardíaca, se você quer condicionamento cardiorrespiratório, todas essas palavras são as palavras colocadas
nas academias, seja porque o aluno chegou dizendo isso, seja porque o personal diz isso, ou seja porque o médico recomendou para o aluno buscar isso aí. Você vai ouvir isso: eu preciso melhorar a função cardiovascular, a minha função cardiorrespiratória, eu preciso aumentar a função circulatória. Tudo isso está dizendo que você deve aumentar o VO2 máximo. É o aeróbico que aumenta o VO2 máximo? Não, é fazer a adaptação de hipertrofia excêntrica cardíaca para aumentar o volume sistólico, que impacta no aumento do débito cardíaco, que é a função cardíaca. Quem é bom de montar treinamento para poder gerar aumento do VO2 máximo pelo aumento da função cardíaca? É aquele que sabe gerar hipertrofia excêntrica cardíaca. Por que o aeróbio normalmente é dito como aquele que gera maior impacto sobre isso? Porque, olha só a análise, eu quero gerar essa adaptação, hipertrofia excêntrica cardíaca. Como eu faço isso? Porque isso aqui é a adaptação, é a mudança. Logo, eu preciso colocar o quê? Eu preciso colocar um estresse fisiológico que vai gerar a necessidade do organismo ter essa adaptação. Então, olha só, o que é estresse fisiológico mesmo? Sofrimento. Sofrimento. Se eu quero que por que o coração aumentou a sua cavidade? Porque ele estava sofrendo, ele queria que não tivesse mais sofrimento. Qual é o sofrimento que você colocou para ele? Em outras palavras, qual foi o estresse fisiológico que você colocou para ele que obrigou ele, depois de um tempo, a aumentar a sua cavidade? Simples, estresse de fluxo cardíaco. Por quê? Porque o coração tem essa cavidade, o coração normal tem essa cavidade. E aí, o nosso coração ejeta por minuto em repouso cerca de 6 litros de sangue. 6 litros de sangue por minuto é ejetado, volta, retorna ao coração e estira o coração. Estira o coração dessa maneira aqui, ó, pum. Estira o coração dessa maneira aqui. Isso aqui é homeostasia. Se estirar dessa maneira aqui, é não sofrimento, é homeostasia, é equilíbrio. 6 litros de sangue por minuto de débito cardíaco, esse sangue retorna e estira dessa maneira aqui. Só que agora, se você fizer o treino de maneira adequada, planejada, criteriosa, assertiva, você consegue fazer com que o débito cardíaco seja maior, porque você vai estar fazendo o treino. Então, no treino, o débito cardíaco vai aumentar. Além disso, você vai ter um tempo alto sob esse alto débito cardíaco. Então, agora, ao invés de ser 6 litros por minuto sendo injetado por minuto, vai ser agora 10, 12, 15, 18, 20 litros de sangue por minuto sendo injetado. Então, esse sangue vai, retorna e agora estira o coração assim, ó. Estira o coração assim. Isso aqui é sofrimento, não é homeostasia. Por que você está se estirando assim, coração? Porque agora por minuto está retornando mais sangue, porque o débito cardíaco aumentou. Então esse sangue retorna e estira a parede do coração. O coração sofre, isso é estresse fisiológico, isso é sofrimento. Sofrimento de estiramento para o coração. Ele não quer isso. Mas por que já não muda na hora? Por quê? Porque ele precisa perceber que esse estresse vai continuar. É como se fosse assim, você faz uma sessão de treino, então agora tem esse nível de estiramento do coração. E aí as actinas e miosinas do músculo cardíaco se conversam, liberam miocinas que se conversam, interleucina 6, MGF, nós temos liberação. E agora essas miocinas fazem com que as células musculares se conversam. Elas falam assim, poxa, peraí, nós viemos ao mundo para nos estirar assim. Para nos estirar assim. Agora, não sabemos o que aconteceu hoje, mas nós somos obrigados a nos estirar assim. Isso aqui é sofrimento, nós não queremos isso. Opa, temos que fazer alguma coisa. Aí as actinas e miosinas do músculo cardíaco, que são mais espertas, falam, pera gente, calma, foi hoje que aconteceu isso. Vamos ver se isso vai continuar acontecendo. Aí na próxima sessão de treino você vai e faz a mesma coisa. Aí elas se conversam, não dá mais. Aí na próxima sessão, depois de um tempo, quanto tempo que demora? Depende do programa de treinamento, depende de quantas vezes que a pessoa vai treinar por semana. Mas uma adaptação dessa, você consegue identificar em 10, 12 semanas.
12 semanas de treinamento já tem isso. O que aconteceu? Depois de um tempo, vamos por cerca de 10 a 12 semanas, se o treino for bem prescrito, então depois de 12 semanas, as aquetinas e miosinas falam, não dá mais. Não dá mais. Sei lá, 3 vezes por semana, 5 vezes por semana, nós somos obrigados a nos estirar dessa maneira aqui. Por que 3 vezes por semana? Porque foi a quantidade de vezes que a pessoa está treinando na semana. Então, 3 vezes na semana eu vou ter... Rafael, quer dizer que se eu treinar menos, pode não ter, vai ter impacto, mas vai ter menos impacto. Então, qual é o nível ideal, vamos chamar assim de ideal, para ter essa resposta? Cerca de 3 vezes por semana. E por que menos não tem esse impacto? Menos vezes por semana vai ter hipertrofia excêntrica, mas a magnitude de aumento vai ser, o processo vai ser postergado, porque olha só, na semana nós temos 7 dias, cada dia 24 horas, então na semana nós temos 168 horas na semana. Se a pessoa treina, sei lá, uma vez por semana de 1 hora, foi 1 hora das 168 horas que o coração se estirou. Vai ter mudança? Vai, mas a demora vai ser maior e a magnitude dessa mudança também pode ser menor. 2 vezes por semana, opa, começou a melhorar. 2 vezes por semana são agora 2 horas dentro das 168 horas que deu estresse fisiológico. Opa, então agora já é importante, já é uma repercussão importante. Então 2 vezes por semana dá para o seu aluno treinar para ter esse impacto. Só que 3 vezes por semana, aí começa a ficar agora algo bem bacana, bem excelente. Para quê? Para ter essa mudança. Então depois de 10, 12 semanas no caso, essas aquetinas miosinas falam, opa, não dá mais. 3 vezes por semana ou 5 vezes por semana, nós somos obrigados a nos estirar assim. Nós não queremos nos estirar assim. Nem 1 hora da semana. Nem 1 hora da semana nós queremos nos estirar assim. Nós queremos nos estirar somente assim. Só que só tem uma coisa. Como é que nós podemos nos estirar assim, sendo que durante, sei lá, 40, 50 minutos, 1 hora de treino 3 vezes por semana, volta muito sangue por minuto, nós temos que obrigatoriamente nos estirar assim. Aí elas falam, opa, nós nos estiramos dessa maneira porque a cavidade nossa é dessa maneira. Logo, esse sangue retorna e cabe aqui nessa cavidade de um jeito. E aí, dessa maneira, nós temos que nos estirar assim. Já sei, e se a gente agora aumentar a nossa cavidade? Se agora a gente aumentar a nossa cavidade, vai caber melhor o sangue aqui. E agora esse sangue que retorna, ele cabe melhor aqui e nós continuamos a nos estirar assim. Então o que levou à hipertrofia excêntrica? Foi você colocar um estresse fisiológico, ou seja, um sofrimento para o coração, obrigando ele a se estirar. Mas estresse de fluxo, estresse de estiramento, esse estiramento 2, 3, 5 vezes por semana sendo colocado, obrigou a cavidade a aumentar. A cavidade só aumentou porque estava sendo colocado um sofrimento. E agora a cavidade aumentou para quê? Para que aquilo que está sendo colocado não seja mais sofrimento. Por quê? Porque agora com essa cavidade maior, esse sangue vai voltar e vai caber melhor aqui. O coração continua se estirando assim. Mas agora olha a importância que você tem que falar para o não parar de treinar jamais. Ele tem que morrer treinando. Por quê? Porque se você tirar esse 3 vezes por semana, 5 vezes por semana de débito cardíaco elevado e esse sangue retornando e estirando a parede do coração, olha o que acontece. Você gerou hipertrofia excêntrica, mas você tirou agora o estresse fisiológico. O que acontece? Como agora volta a ter a mesma quantidade de sangue de 6 litros por minuto o tempo todo, em nenhum momento da semana nós não temos mais 3, 5 vezes por semana de estresse de fluxo, o que vai acontecer? Agora a parede do coração começa a se estirar assim. Só assim. Só assim é sofrimento. Ela veio ao mundo para se estirar assim. Ela não quer se estirar assim, que é como nós fizemos para ter hipertrofia excêntrica. Só que agora, como você tirou o treino, ela parou de treinar, o que acontece? Essa adaptação está assim. E agora, como volta a mesma quantidade de sangue antes, 168 horas por semana, o coração se estira assim. Isso aqui é sofrimento. Depois de um tempo, o que as células musculares falam? Opa, nós queremos voltar a nos estirar assim. Só tem uma possibilidade para a gente se estirar assim. Nós temos que diminuir a cavidade.
Opa, então eu agora perco a adaptação que eu criei. Olha que maravilhoso isso. Quem é bom de montar treino? É aquele que sabe oferecer o estresse fisiológico. Por que o aeróbio é dito como mais eficiente para fazer isso? Porque a pessoa faz o treinamento, seja contínuo, de moderada intensidade, ou seja, o HIIT, ela gera o quê? Um maior recrutamento de unidades motoras. Esse maior recrutamento de unidades motoras, porque sei lá, tá na esteira, tá no bike, tá no transporte, tá na aula de step, ela tá então trabalhando toda a cadeia de membro inferior. Todos os músculos são recrutados, então, beleza. Para poder, como tem mais fibras musculares trabalhando, eu preciso que o coração mande sangue para essas fibras musculares. Logo, eu vou ter esse débito cardíaco elevado. Rafael, mas e na musculação? Eu estou fazendo supino reto lá. Eu não tenho mais recrutamento de unidades motoras? Não tem mais fibras musculares trabalhando? Porque não é só peito. É peito, é ombro, é deltoide anterior, deltoide medial, tríceps, é ancônio. Pô, sim. Só que acontece o quê? Que a pessoa faz lá séries de 8, 10, 12 repetições, se for aí sob uma cadência de 2, sei lá, 1 de concêntrica para 2 de excêntrica, então o ciclo cerca de 3 segundos, se o cara fez cerca lá de 10 repetições, cerca de, então, de 30 segundos. Agora vai vir intervalo de recuperação. A pessoa fica lá 2 minutos parada. O que acontece? O débito cardíaco se eleva durante a série? Sim. Só que como o tempo de tensão foi baixo, ele não se eleva tanto. E agora vai vir a recuperação. A recuperação tem lá, sei lá, 2 minutos o cara está recuperando. Agora o débito cardíaco diminui. E quando o cara faz o aeróbio de moderada intensidade, seja aquela caminhadinha, ele fica com débito cardíaco mais elevado do que no repouso, durante os 30, 40 minutos de caminhada. E se ele faz o HIIT, nossa, se eleva mais, agora recupera. E fica assim o débito cardíaco. E a musculação, com as típicas séries de musculação que tem na maioria dos livros que nós conhecemos sobre prescrição de treinamento resistivo, que começa com séries de 15 repetições, vai reduzindo as repetições, aumentando o peso, então no final fica em torno de 6 a 10, no máximo 12 repetições. Esse treino tem pouca necessidade de ter alto débito cardíaco, logo vai ter pouco impacto de hipertrofia excêntrica, porque como que se gera hipertrofia excêntrica? Você vai ter que fazer um treino em que tenha alto débito cardíaco e tempo alto sob esse alto débito cardíaco. Então não adianta eu fazer um treino de falha concêntrica, 8, 10 repetições máximas. Nossa, o débito cardíaco se eleva? Sim. Só que agora vem a recuperação, fica lá 2 minutos parado. E além disso, por mais que fez 10 máximas lá, tá, o tempo alto de débito cardíaco foi baixo, 30 segundos. 30 segundos. E agora vem a recuperação, o débito cardíaco despenca, então não tem estresse de fluxo. Então é o aeróbio que faz isso? Não! É estruturar o treino para ter alto débito cardíaco e ficar com esse alto débito cardíaco por mais tempo. Essa é a resposta fisiológica. Então é fazer aeróbio? Não, eu consigo aumentar o VO2 máximo, aumentar a função cardíaca sem pôr o pé na esteira, sem pôr o pé na bike. Nunca eu preciso fazer esteira, bike, transporte, natação para aumentar o VO2 máximo. Claro que se estamos falando de aumentar o VO2 máximo para atletas, o cara está pensando em correr, eu vou ter que fazer trabalho específico. Mas pensando no VO2 máximo, a nível de ter função cardíaca melhor, menos risco de hipertensão, menos risco de infarto, menos risco de AVC, menos risco de mortalidade. Opa, eu preciso levar o VO2 máximo para excelente? Não, eu preciso levar o VO2 máximo para bom. E no VO2 máximo de bom, o treinamento resistido bem prescrito, ele gera isso. Mas não esse resistido de pangaré que é feito nos livros, aí a maioria dos livros, ou que é feito nas academias, a maioria dos personagens. Não, esse treinamento de pangaré para aumentar a função cardiovascular.